Se fosse meu filho, gente, eu dava pra adoção. Não, eu não ia saber lidar com uma criança falando da outra mãe, da outra vida, quem era, o que tinha. Não, gente, olha, comigo não. Olá, bem-vindos a mais um vídeo. E, gente, hoje eu trago aqui um livro pra vocês que, olha, se eu já não queria ser mãe, se eu já não queria ter filhos, depois desse livro, menina, eu não vou ter mesmo. E o livro é Um Tempo para Esquecer, da Sharon Guskin. Mas antes da gente falar dele, vocês já sabem, né? Você tá chegando no canal agora? Então aproveita, se inscreve, ativa o sininho aí pra você ficar sabendo assim que sair um vídeo novo. Se você já quiser me deixar um like, eu agradeço, porque é dando like que vocês me ajudam com que esse vídeo chegue a outras pessoas. E lembrando que tem o meu link da Amazon na descrição do vídeo. Então se vocês quiserem já garantir um tempo para esquecer, usem o meu link, vocês me ajudam muito, muito, muito quando vocês usam o meu link da Amazon. Um Tempo para Esquecer foi publicado originalmente em 2016, mas só chegou aqui no Brasil agora, em 2022, pela Verus Editora, com tradução da Cecília Camargo Bartalotti. E, gente, eu tava muito curiosa pra ler esse livro, mas ao mesmo tempo eu estava morrendo de medo, porque quem aí já é mais íntimo, tá aqui há mais tempo, sabe que eu morro de medo dessas histórias de espíritos, assombrações, esse gênero todo. E esse livro aqui, gente, ele fala, na verdade, sobre crianças que se lembram de suas vidas passadas. Ele não é uma história real, na verdade, ele é um romance, é uma história de ficção, mas pra quem como eu tem medo, já basta, né? Tocar no assunto que a gente já tá ali tremendo. E aqui nós vamos conhecer Jenny e seu filho Noah, de 4 anos. O livro começa antes do nascimento do Noah, quando a Jenny estava prestes a completar 39 anos. Ela é arquiteta, mora em Nova York, workaholic. Ela era solteira, sem filhos, e desde que a mãe dela tinha morrido, ela não tinha mais coragem sequer de ir a um date. Ela estava passando por uma fase da vida muito complicada, e então, prestes a completar 39 anos, a Jenny resolve tirar férias sozinha e ir para Trinidad e Tobago. Um dia, num almoço, ela conhece um americano de meia idade, casado. Eles se envolvem ali, tem um trelelê, acabam saindo. Ela transa com ele sem camisinha e a Jenny engravida. Ela não sabia o sobrenome dele, só sabia que o nome dele era Jeff e ele era de Houston. Nisso, a história dá um salto no tempo e aí o Noah já tem 4 anos. A Jenny foi mãe solo durante todo esse tempo e o Noah dava muito trabalho porque ele era assim uma criança um tanto peculiar. Ao mesmo tempo que ele era extremamente inteligente, o que deixava a Jenny bem orgulhosa, assim, ela achava que o filho dela realmente tinha uma inteligência acima da média, como por exemplo, uma vez em que eles foram ao Museu de História Natural e o Noah falou sobre todas as espécies que haviam lá no museu, espécies de lagartos. Ela ficou assim muito impressionada porque ela nunca tinha falado com ele sobre o assunto e ele sabia tudo sobre lagartos. Ao mesmo tempo que ele tinha atitudes muito estranhas. Por exemplo, dar banho no Noah era sempre uma guerra. Ele dava escândalo, chorava, se debatia e por vezes ele atacava a Jane, assim, atacava de machucar, de morder a orelha, de fazer sangrar. Por isso, ele era uma criança visivelmente suja e sim, uma criança que fedia, porque ela só conseguia dar banho no Noah com lencinhos umedecidos. Um dia, a Jane chega na escola para buscar o Noah, a professora a chama e pede para que ela converse com o Noah para que ele não ficasse falando tanto ou parasse de falar na sala de aula sobre Lord Voldemort, porque as outras crianças ficavam assustadas. A Jenny, que não era uma Potterhead, não entendeu a ref e falou: mas que Lord Voldemort? De quem que você está falando? A professora explicou para ela sobre Harry Potter e tudo mais, e ela fala para a professora: eu nunca li Harry Potter, esses livros não existem dentro da minha casa e eu não ia deixar uma criança de 4 anos assistir a esses filmes. Deve ter sido, sei lá, uma outra criança aí da escola que falou. Mas o Noah não sabe quem é Harry Potter, não sabe quem é Lord Voldemort. A Jane achava, na verdade, que as pessoas implicavam com o Noah, porque ele era uma criança com uma inteligência muito acima da média, como se ele praticamente captasse informações no ar, e ela achava que as pessoas implicavam, principalmente a galera da escola, não sabia lidar com essa inteligência fora do normal do Noah. Porém, não eram só esses os problemas de Noah. Ele tinha uma questão muito forte aí com pesadelos. Ele tinha pesadelos todas as noites, às vezes mais de um por noite. E eles eram tão fortes que ele acabava fazendo xixi na cama, de medo. E era aquele looping, né? Ele fazia xixi na cama, ela não conseguia dar banho, porque aí também ele tinha os ataques de nervos dele com questão em relação a banho. Ela só conseguia limpá-lo com lencinho umedecido, ele tava sempre sujo, sempre fedendo. Ficava ali aquele círculo vicioso. E aí começa, Brasil. A gente vai descobrir que em momentos de grande estresse,
ou depois de um pesadelo, o Noah sempre falava pra Jane: eu quero ir pra casa, eu quero a minha mãe. Minha outra mãe vai chegar logo? Boa noite, mãe e mamãe. Eu quero ir pra casa. Você está em casa, meu amor. Quando a minha outra mãe vai chegar? Não sei, Pitoco. Eu sinto falta dela. Eu sinto muita, muita falta dela. Eu sinto tanta falta dela. Me ajuda, mami. Vou ajudar. Meu Deus. Inclusive, ele chamava a Jane de mami mamãe, porque mamãe ou mãe era a outra. Um dia, a Jane está no trabalho quando a diretora da escola do Noah liga e pede para que ela vá imediatamente para lá, porque elas precisam ter uma conversa muito importante. O Noah tem nos falado sobre armas. Ele devia estar falando de uma arma de brinquedo, disse ela. A senhorita Whittaker lhe lançou um olhar severo. Havia algo duro naqueles olhos. Um rifle Renegade calibre 54, foi isso que ele disse para ser exata. Ele falou que a pólvora tinha cheiro de ovo podre. Ginny sentiu uma ponta de orgulho. Seu filho sabia coisas. Sempre tinha sido assim com Noah. Alguma esquisitice em seu cérebro, como o cérebro de gênios. Só que, em vez de equações matemáticas, ele sabia fatos aleatórios que devia ter ouvido em algum lugar. Eu não sei de onde ele tira essas coisas, sério. Vou pedir a ele para não falar mais sobre armas. A senhora está tentando me dizer que não sabe onde ele usou uma arma? Ou como ele sabe que pólvora tem cheiro de enxofre? Ele não usou uma arma, disse Ginny pacientemente. Quanto ao enxofre, não sei. Ele fala coisas estranhas às vezes. Então a senhora nega? Ela perguntou, sem olhar para Jane. Ele pode ter visto uma televisão. Ah, ele tem visto programas desse tipo? Ele vê o Diego, adora Bob Esponja, jogos de beisebol. Talvez tenha passado alguma propaganda de artigos para caça na ESPN. Tem mais uma coisa. O Noah tem falado muito a respeito dos livros do Harry Potter. Mas, pelo que a senhora disse, a senhora nunca leu os livros para ele nem lhe mostrou os filmes. E Noah contou, de livre e espontânea vontade, que uma vez ficou debaixo d'água por tanto tempo que perdeu a consciência. Ele usou exatamente essa expressão, perdi a consciência. Uma escolha de palavras estranha para um menino de 4 anos, não acha? Senhora Zimmerman, me desculpe, mas sou obrigada a perguntar. A senhora já segurou a cabeça do seu filho embaixo d'água até desmaiar? O quê? Claro que não. Ele odeia banhos, deve ter a ver com isso, eu lavei o cabelo dele. É esse meu crime. Ele disse mais alguma coisa? Disse que chamou a mãe, mas ninguém o ajudou e que ele foi empurrado para baixo da água. Mas ele sonha com isso. É um pesadelo que ele tem, que está preso debaixo d'água e não consegue sair. Ele tem o pesadelo há anos, ele só está confuso. O Noah é uma criança peculiar, ele tem muita imaginação. Ele mente, ele inventa histórias, geralmente coisas pequenas, como uma vez na fazendinha que ele disse, o vovô Joey tinha um porco, lembra? Ele fazia tanto barulho, mas ele não tem avô, muito menos um avô com porco. Uma das professoras disse que ele contou para a classe que ia para a casa do lago no verão, que adorava ir para lá, que pulava do deck para a água. Ela ficou orgulhosa dele por ter falado na roda de conversa. E... bom, não existe nenhuma casa do lago. E quanto a nadar, eu não consigo fazer o meu filho nem lavar as mãos. E à noite, antes de dormir, ele diz que quer ir para casa e pergunta quando sua outra mãe vai vir. Esse tipo de coisa. A diretora aconselha, entenda-se, praticamente obriga que Jane leve o Noah a psicólogos, psiquiatras, médicos e tudo mais. E ela diz que, enquanto eles não tiverem aí um laudo médico, um parecer médico, o Noah vai ficar afastado da escola e somente depois de uma reavaliação do caso ele vai poder voltar. Obviamente, o Noah foi extremamente afetado por não poder mais ir pra escola. Ele foi ficando cada vez mais retraído, cada vez mais apático, não conversava mais, não queria brincar, não queria mais jogar bola. E depois de 4 meses de longas investigações, um psiquiatra super renomado de Nova York disse pra Jane o que outros tantos profissionais já tinham dito, que ele não tinha respostas a dar e que ele aconselhava que eles deixassem o tempo passar pra ver se aparecia alguma outra questão, alguma outra coisa diferente no menino. E ao longo desses 4 meses, nada mudou na vida do Noah. Ele continuava tendo os pesadelos frequentes, ataques de fúria durante o dia, não conseguia tomar banho, né? Tinha ali aqueles ataques de desespero na hora de tomar banho. E o fato do Noah não ir pra escola começou a afetar o trabalho da Jane, porque ela era uma mãe solo, ela era realmente sozinha. E a rotina da Jane passou a ser a levar o Noah a psicólogos, psiquiatras, neurologistas, neuropsicólogos, até que um dia um outro médico, um outro psiquiatra, acaba conversando com a Jane e dizendo que ele era muito novo, né? Ele tinha só 4 anos, então ele era muito novo para fechar aí um diagnóstico mental sobre essa criança, mas que eles precisavam pensar na possibilidade de um início de uma esquizofrenia precoce. Mas de novo, ele era muito novo para fechar o quadro e eles só iam realmente conseguir, né, dar o parecer se era realmente uma esquizofrenia de início precoce
ao longo do tempo. A gente não precisa nem falar que ter aí um possível diagnóstico de uma esquizofrenia levou a Jane para o fundo do poço. Ela sempre pensava nela com muito orgulho, ela tinha muito orgulho do que ela tinha construído, né? A empresa dela do zero, o fato dela ter criado o Noah sozinho, de ter dado o melhor para ele ao longo desses 4 anos e de repente o mundo dela desabou. E numa noite de desespero, ela entra no YouTube e começa a procurar sobre vários temas. Esquizofrenia, questões de doenças psiquiátricas e tal. E ela vai indo, um vídeo vai levando outro, vocês sabem como é que o YouTube funciona, até que ela chega em uns vídeos que falam sobre reencarnação. E vendo ali os vídeos sobre reencarnação, ela chegou ao nome do Dr. Jeremy Anderson, que há anos dedica sua vida para estudar casos de crianças que se lembram de suas vidas passadas. O Dr. Jeremy Anderson tem 78 anos e quando a história começa, né, ou seja, ali naquele momento que a Jane engravida do Noah, anos antes, ele recebe o diagnóstico de afasia, que é um tipo progressivo de demência que afeta o centro da linguagem no cérebro. A neurologista solta aquela bomba em cima dele, dizendo que é uma doença sem cura e sem tratamento, mas que as pessoas que têm afasia como ele no estágio inicial vivem bem ali ao longo de 6 ou 7 anos, conseguem viver inclusive sozinhas, sem depender de ninguém, mas que depois disso a comunicação oral e escrita vai começar a ser afetada. Anos depois, nesse momento que a Jane recebe esse diagnóstico de uma possível esquizofrenia do Noah, ele já tá em algum estágio que ele começou a perceber que algumas palavras têm desaparecido da sua mente. Tem uma cena que é muito marcante, que ele era um apaixonado por Shakespeare, ele era louco por Shakespeare, e ele pega uma edição de A Tempestade e abre para ler. E era uma peça que ele já tinha lido várias e várias vezes, e ele vai lendo A Tempestade e tem várias palavras que ele já não consegue mais entender o significado, palavras assim muito simples. Ele começa a perceber que o cérebro dele está apagando. E como ele passou anos pesquisando sobre essas crianças que lembravam de vidas passadas, ele queria garantir que as suas pesquisas estivessem a salvo. Então ali ele passa uma boa parte desse início da história dele doando as pesquisas dele para museus e tudo mais para que aquilo ficasse a salvo. Mas ele ainda tinha um grande sonho que ele queria muito realizar, que era um livro para leigos, não um livro para acadêmicos, não um livro de medicina, um livro para pessoas leigas que contasse sobre essas crianças, que falasse sobre o caso dessas crianças que se lembram de suas vidas passadas. Por conta de tudo isso, a gente nem precisa falar que o Dr. Jeremy Anderson era visto assim como uma piada, né, diante da academia e de seus colegas médicos. Mas, para as pessoas que estudavam assuntos paranormais, ele era uma autoridade no assunto. E como ele estava no estágio da doença que ele já sabia que as coisas estavam progredindo de uma forma rápida, ele precisava ser rápido para concluir o seu livro. A editora para quem ele mandou os manuscritos retornou e disse que era um livro extremamente interessante, que eles tinham muita vontade de publicar, mas que infelizmente os casos eram muito antigos, da década de 70, da década de 80, e que a maior parte desses casos aconteceram na Índia, no Sri Lanka, na Tailândia, no Líbano, e que eles precisavam, para que o livro fosse um grande sucesso, para que as pessoas aceitassem aquilo que ele estava falando, eles precisavam de um caso novo e americano. Bom, várias coisas acontecem nesse meio tempo, mas em algum momento a Jane vai se encontrar com o Dr. Anderson e ele fica impressionado com o Noah. Principalmente porque nesse dia que eles se encontraram pela primeira vez, eles estavam tipo numa lanchonete, um negócio assim, e estava passando um jogo de beisebol na televisão. E o Noah estava lá colocando no papel, anotando toda a pontuação do jogo de beisebol, que pelo que eles falaram aqui, eu não tenho a menor ideia, mas é algo muito difícil, principalmente algo muito difícil para uma criança entender, e no caso do Noah, uma criança que nunca ninguém sentou para explicar para ele a pontuação. E o Noah se sente muito à vontade com o Dr. Anderson, até que em um determinado momento ele conta pra ele que quem o machucou foi o Paulie e que o seu verdadeiro nome não era Noah, e sim Tommy. A Jane não super confiava no Dr. Anderson, ela tinha bem pé atrás, mas foi o caminho possível que surgiu, uma luz no fim do túnel que se acendeu para ela tentar entender o que estava acontecendo com seu filho. E já o Dr. Anderson viu em Noah, talvez, a possibilidade de ter o seu grande caso americano e assim conseguir publicar o seu livro e provar sua teoria. Bom, gente, eu vou só até aí, eu não vou dar spoilers mais dessa história, porque a parte que começa a ficar bom mesmo, eu não vou dar detalhe nenhum. Mas, gente, é um livro muito, muito legal, que te prende. Eu fiquei assim, meu Deus, quis engolir o livro pra falar, meu Deus, eu quero saber o que vai acontecer, o que vai acontecer, o que vai acontecer. E principalmente, eu acho que a gente fica pensando, meu Deus, é real? O que esse menino tá falando é real mesmo?
Será que ele só não tá realmente desenvolvendo uma esquizofrenia ali muito precoce? Enfim, gente, é muito interessante. A Sharon Guskin é formada pela Universidade de Yale e também pela Escola de Artes da Universidade de Columbia. Além de escrever romances, ela também trabalha como roteirista e produtora. Um Tempo para Esquecer é o seu primeiro livro publicado. Ela já tinha escrito outros 2 livros, mas que não foram publicados, e ele foi publicado em fevereiro de 2016, e ela fez 50 anos em janeiro de 2016. Hoje ela já tem aí 56 anos, mas ela diz que foi depois de muitos anos, de muito trabalho, de 2 livros não publicados, ela encarou este livro como um presente pelos seus 50 anos. E ela diz que a ideia de escrever esse livro, na verdade, essa fagulhinha, né, para escrever esse livro, surgiu de quando os filhos dela ainda eram bem pequenos, e ela acabou se voluntariando em uma instituição que cuidava de pessoas com estado de saúde terminal. Ela ia para esse lugar e ela ficava lá lendo para essas pessoas, conversando com essas pessoas, dando aí toda uma atenção e um carinho que essas pessoas que estavam no final da vida precisavam. E isso fez com que ela começasse a pensar, né, esse contato direto com a morte, né, ou com o antes, logo antes da morte, fez ela começar a pensar que, pô, não é possível, que deveria ter alguma outra coisa, não é possível que a gente viva só isso aqui, só essa vida, só uma vez e só, acabou. Ela começou a sentir que ela precisava falar mais sobre isso. Nesse meio tempo, um amigo tinha um livro lá em casa e resolveu dar de presente pra ela, que se chama Almas Antigas, do Tom Schroeder. E nesse livro, o Tom Schroeder vai falar muito sobre o trabalho do médico Ian Stevenson, um psiquiatra que foi professor da Escola de Medicina da Universidade da Virgínia durante 50 anos e que durante 40 anos se dedicou, viajou pelo mundo e estudou mais de 3.000 casos de crianças que se lembravam de suas vidas passadas. O Dr. Stevenson identificou algumas evidências que sugerem que memórias e até mesmo traumas físicos podem ser transferidos de uma vida para outra. Ele falava de crianças que tinham memórias inexplicáveis, fobias de algo que não fazia sentido, ferimento, marcas de nascença ou até mesmo algumas doenças que vinham de vidas anteriores. Ou, por exemplo, uma criança que tivesse uma fobia inexplicável de água, como era o caso do Noah, pode ser que ela tenha morrido afogada em outra vida. Ao longo da vida, o Dr. Stevenson escreveu mais de 300 artigos e 14 livros sobre o assunto. O mais famoso deles é o Crianças que se Lembram de Vidas Passadas. E assim como a Sharon escreve aqui, a maior parte dos casos foi relatado em países em que a reencarnação era algo aceito, é algo aceito, como na Índia, no Sri Lanka, na Tailândia. E ele observou que em outras culturas que não aceitavam muito bem essa questão da reencarnação, as crianças eram desencorajadas a explorar as memórias de vidas passadas. Os mais de 3.000 casos que ele estudou tinham sempre 5 coisas em comum entre eles. A primeira, a criança comunicou uma memória de uma vida passada assim que ela começou a falar. Gente, isso assim é impressionante. São as primeiras coisas que as crianças falam, são das memórias de vida passada. Geralmente isso acontece entre 2 até 5 anos, porque dentro dos estudos do Dr. Stevenson, a maior parte das crianças esquece completamente a memória da vida passada quando elas completam 6 anos. Então tem esse intervalo, né? Dos 2, quando começa a falar, até os 5 anos de idade, é quando elas manifestam essa memória. 2, a criança se lembra em detalhes sobre a sua morte da vida passada. 3, a família é identificada. A criança sabe quem são seus pais, lembra nome, lembra detalhes. 4, os traços de personalidade e os gostos são muito iguais entre uma vida e outra. A criança traz com ela os seus traços de personalidade e os seus gostos pessoais. O número 5 é que geralmente as crianças nascem sob o mesmo gênero da vida anterior. E tem uma outra estatística, né, dentro desses 3.000 casos, é que 75% das crianças que lembravam, né, que tinham uma memória mais viva da sua vida passada, foram pessoas que tiveram mortes traumáticas, mortes muito violentas. E muitos deles trazem as marcas de nascença que lembram os ferimentos da vida passada. E assim como acontece com o Dr. Jeremy Anderson aqui em Um Tempo para Esquecer, o Dr. Stevenson foi assim rechaçado pela comunidade médica, pela academia. Apesar dele continuar dando aula na Universidade de Virgínia, tinham muitas pessoas assim que falavam que ele era completamente louco, que não fazia sentido o estudo que ele tinha, né, essa pesquisa dele. E uma das coisas que mais falava é que ele tinha sido enganado, ou pela família, ou pela criança, ou por tradutores, né, porque geralmente eram em países de língua que o doutor não falava, né, a Índia, Sri Lanka, Tailândia e tal. Então ele sempre achava uma desculpa para desdenhar da pesquisa dele. E a Sharon, depois que ela conheceu o trabalho do Dr. Stevenson, ela ficou completamente obcecada, virou
sim uma área de pesquisa dela. E ela fez uma consultoria com o Dr. Jim Tucker, que foi parceiro do Dr. Stevenson e autor do livro Vida Antes da Vida. Obviamente, o personagem do Dr. Jeremy Anderson é aí uma grande homenagem da Sharon para esses pesquisadores, para esses médicos que dedicaram suas vidas a estudar o caso dessas crianças. E aí vocês me perguntam, mas Priscila, se o livro é um romance, se é uma ficção, por que tu teve tanto medo? Bom, primeiro porque eu sou cagona mesmo, pode ser verdade, pode ser ficção, falou de espírito, reencarnação, vidas passadas, eu tremo na base. E segundo porque entre os capítulos ela colocou passagens do Vida Antes da Vida, do Dr. Jim Tucker, que traz casos reais, gente. Histórias reais de crianças que se lembravam de sua vida passada. E essas pessoas existem! Tem fotos na internet, você pode ir lá e pesquisar sobre essas pessoas. Entre os vários casos, e gente, é muito interessante. Olha, eu tenho, mas que é muito interessante você ler sobre esses casos e você ver a foto, você ver a carinha das pessoas. É muito interessante. Entre os diversos casos que estão aqui no livro, os casos reais, tem 2 que são muito famosos, que é o da garota indiana Shanti Devi, da década de 30, e o de uma outra menina também que é muito famoso, da Purnima Ekanayak, do Sri Lanka. Sério, gente, mas quando você vai vendo as fotos e você vai vendo, cara, é real, assim. Essas pessoas existiram. Várias pessoas, não só o Dr. Stevenson e o Dr. Jim Tucker pesquisaram sobre elas, outras pessoas pesquisaram. No caso da Shanti Devi, eu acho que até o Gandhi se envolveu nessa história e é isso. Era aquilo, as pessoas falavam, elas reconheciam, elas moram a quilômetros do lugar onde elas moravam na outra vida, e elas reconhecem pessoas, elas falam de objetos que tem dentro da casa, elas dão detalhes da vida anterior. É um negócio muito doido. E eu gostei muito do livro, eu achei ele muito original, eu nunca tinha lido nada parecido assim com ele, que trouxesse uma temática dessa. Então eu fiquei assim realmente muito curiosa. Ele é um livro que te prende, ele é muito criativo, ele tem partes muito bonitas, muito emocionantes. Tem umas partes que a gente vai dar uma chorada ali, porque, gente, vai pegar fundo. Mas eu tenho que ser sincera com vocês e falar que eu não achei a escrita dele uau, assim. Eu achei ele ok, bem escrito. Acho que cumpriu a função. Eu não sei também se é alguma questão da tradução, porque eu achei o começo do livro muito confuso. Um tanto confuso, meio truncado. Que aí eu não sei se é realmente a escrita da Sharon, se é algo proposital, porque assim como a Jenny também não consegue entender o que tá acontecendo com o filho dela, talvez a gente não consiga entender e se dar conta do que está acontecendo na história, ou se é alguma questão da tradução. E por falar na Jenny, eu demorei pra me conectar com ela. Eu achei ela no começo bem chata, assim, chata. Achava ela chata. O Noah também no começo, você fala, meu Deus, uma criança que dá tanto trabalho. Uma criança birrenta, que bate na mãe quando vai tomar banho. Foi difícil conectar com eles, mas aí conforme a história foi andando, a gente foi entendendo tudo aquilo, falando, não, ai meu Deus, tô ali, me apeguei a eles. E eu adoro porque ele traz várias referências literárias, tem várias citações de Shakespeare, e eu adoro quando os livros trazem isso. E eu vi uma entrevista que a Sharon disse que o nome, né, Um Tempo para Esquecer, que em inglês é The Forgetting Time, na verdade tem várias explicações, você pode dar várias explicações para esse título. A primeira, o próprio caso do Dr. Jeremy Anderson, que tá perdendo aí as memórias, as palavras, a vida dele, tem uma hora que ele vai simplesmente esquecer tudo aquilo que ele viveu. Tem também a questão das crianças, que por volta de 5, 6 anos, esquecem completamente a memória da vida passada, e que, se realmente toda essa teoria é certa, todos nós já estivemos em outras vidas e nós simplesmente esquecemos. E uma outra coisa que ela contou foi que depois que ela publicou o livro, várias pessoas mandaram cartas, e-mails ou paravam ela na rua para contar os casos de seus filhos. E, gente, tem cada história impressionante. Ela fala que uma das mais impressionantes que ela ouviu é um garoto, uma criança, que desde que ele aprendeu a falar, que ele tinha 2 anos, ele falava que ele tinha 5 filhos e que ele tinha lutado na Segunda Guerra Mundial. Tipo uma criança dos anos 2000. Agora, não foi só com a Sharon que isso aconteceu não, viu, Brasil? Quando eu falei desse livro nos meus stories, gente, o povo tem filho, começou a contar as histórias. Minha Nossa Senhora. Tem criança que lembra, que fala que a outra mãe era muito cruel, muito perversa, que batia nela. Tem criança que fala que morava na França. E assim, desde que aprenderam a falar, eu fiquei impressionada com as histórias e os relatos que eu recebi de gente que eu conheço contando sobre as memórias de outra vida dos filhos. Se fosse meu filho, gente, eu dava pra adoção. Não,
Eu não ia saber lidar com uma criança falando da outra mãe, da outra vida, quem era, o que tinha. Não, gente, olha, comigo não. A criança ia começar a falar da outra vida, eu ia dar pra adoção. Era isso aí, eu ia pôr, falar, leva, quem quiser leva. E é óbvio que eu ia trazer um caso aqui que eu não conhecia. Gente, olha, que vergonha eu não saber desse caso. E eu fiquei sabendo porque eu falei do livro nos meus stories e começaram a me mandar essa história, que eu não conhecia, eu não sabia. Mas quem tá aqui há mais tempo sabe do meu amor por Anne Frank, o quanto eu gosto do universo da Anne Frank. E vocês conhecem a história da mulher que fala que é a reencarnação da Anne Frank? A escritora sueca Barbro Carlin diz que ela é a reencarnação de Anne Frank. A Anne morreu em 1945, ali no início, de 1945, no campo de Bergen-Belsen, e a Barbro nasceu em 1954 na Suécia, e quase 10 anos depois da morte da Anne. Com 2 anos de idade, logo assim que ela começou a falar, ela relatava para os pais dela que o nome dela não era Barbro, que o nome dela era Anne. Tiveram vários episódios em que ela gritava e ela ficava muito nervosa e ela falava que eles não eram os pais dela, que os pais dela eram outros, que os pais dela viriam buscá-la. Ela tinha muito pesadelos e dizia que os policiais subiram as escadas para levar a família dela presa. E um detalhe, nessa época, o diário ainda não tinha sido publicado na Suécia. Quando ela tinha 7 anos, a professora começou a contar sobre Anne Frank na escola e ela disse que ela teve um choque, porque ela falou, é a minha vida, eu sou Anne Frank, então eu fui famosa na outra vida, eu sou uma pessoa famosa, eu sou uma pessoa conhecida. Enfim, a menina entrou em choque, ela foi levada a um psiquiatra, mas ela já tinha entendido, até pela própria reação dos pais, que se ela contasse pro psiquiatra que ela era a reencarnação de Anne Frank, ele não levaria ela a sério, e ela tinha medo de ser considerada louca e que tirassem ela dos pais dela de agora, apesar dela não se conectar com eles, dela não sentir que eles eram os pais dela, ela tinha medo de ficar sozinha. Quando ela tinha 10 anos, os pais fizeram uma viagem por diversas capitais da Europa e passaram por Amsterdã. E os pais quiseram levar ela na casa, no museu da Anne Frank, até para ela entender, já que ela falava tanto, para ver o que essa menina entendia. E aí eles falam que eles estavam no hotel e o pai dela foi chamar um táxi para que eles fossem até o museu. E ela falou, não precisa, é aqui perto, 10 minutos andando a gente chega lá. E ela levou os pais até onde era o esconderijo, o museu Casa da Anne Frank, sozinha, sem mapa. Ela soube chegar lá sem nenhum direcionamento. Quando ela chegou, ela olhou pro prédio e ela falou que a fachada estava diferente, e realmente eles haviam feito uma reforma na fachada. Ela falou que eles tinham mudado uma escada de lugar, e realmente eles fizeram uma reforma e mudaram uma escada de lugar. E ela ficava falando que faltavam fotos nos murais, que não tinham algumas fotos nos murais, ao que um guia do museu respondeu que sim, que eles tinham tirado as fotos dos murais, porque eles iam colocar um vidro, porque as pessoas ficavam tocando nas fotos. A mãe da Barbro relata que ela teve uma reação muito estranha, que a menina estava pálida, branca, muito gelada, que ela começou a sentir várias coisas que ela sentia quando tinha seus pesadelos, quando falava que os policiais estavam subindo para buscar a família e tudo mais. E como se não bastasse, a Barbro era uma grande escritora. Uma menina que escrevia textos incríveis e maravilhosos e que teve o seu primeiro livro publicado aos 12 anos. Quando ela fez 15 anos, algumas memórias acabaram desaparecendo, coincidentemente, a mesma idade que Anne Frank morreu, e quando ela tinha por volta de 40 anos, ela sentiu que algumas coisas estavam voltando, algumas memórias estavam voltando, e ela resolveu escrever um livro que foi publicado no ano de 2000, chamado E os Lobos Uivaram, Fragmentos de Duas Vidas. As notícias sobre a Barbro, obviamente, começaram a rodar o mundo, 2000 era da internet e tal, e chegaram até o Bud Elias. O Bud Elias era o primo da Anne Frank, que ela tinha uma ligação muito forte com eles. Ele faleceu em 2015, mas na época ele estava vivo e ele resolveu fazer um teste. Ele resolveu se encontrar com a Barbro sem dizer quem ele era, sem que ela tivesse nenhuma informação a respeito dele, para testar se o que aquela menina estava falando era verdade mesmo. No entanto, o próprio Bud Elias, que por anos foi o presidente da Fundação Anne Frank, nem precisou testar. Ele falou que no momento que ele olhou pra ela e ela olhou pra ele, eles sentiram uma conexão muito forte. Os dois tiveram uma crise de choro enorme, se abraçaram e sentiram que realmente tinha ali uma conexão muito estranha, algo talvez de outras vidas. A partir deste dia até a sua morte em 2015, o Bud conviveu ali
com a Barbara e realmente tinha um carinho muito grande por ela, porque para ele, ela também era a reencarnação de Anne Frank. A Barbara está viva até hoje, ela tem 68 anos e, se eu não me engano, ela mora na Califórnia. Bom, gente, o que eu acho dessa história, eu não sei. E se tratando de Anne Frank, eu não sou capaz de opinar. Quando eu leio sobre as histórias que tem aqui, né, principalmente os trechos de vida antes da vida, cara, pra mim não tem como. Não tem como essas pessoas inventarem. São pessoas muito simples, que eram anônimas, que moravam muito longe dos lugares de onde elas viviam nas vidas passadas, que traziam detalhes muito importantes. Então, as histórias que tem aqui, eu acredito nelas. Eu acho que não tem por que as pessoas inventarem uma coisa delas. Agora, da Anne Frank, eu não sei, eu acho que eu sempre vou ficar numa dúvida. Com todo o meu respeito à Barbara, a história dela, as dores que ela enfrentou nessa vida, por não conseguir se encaixar como Barbara, por trazer em suas memórias, né, que ela diz que traz, mas eu sempre fico com um pezinho atrás. Como diz Glória, eu não sou capaz de opinar. Mas o que eu posso opinar é que Um Tempo Pra Esquecer é realmente muito bom e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Bom, Brasil, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, me deixa um like nesse vídeo, porque vocês me ajudam muito com que outras pessoas vejam. E, gente, quero saber, e aí, vocês acreditam em reencarnação? O que vocês acham dessa história de crianças que se lembram de vidas passadas? Vocês têm uma história? Vocês foram esse tipo de criança? Quero saber tudo! Me deixa aqui nos comentários. E lembrando que, pra quem quiser comprar o livro, tem o meu link da Amazon na descrição do vídeo. Vocês não pagam nada mais por isso, tá, gente? É o preço normal da Amazon, mas vocês me ajudam porque eu ganho uma pequena comissão. É isso, Brasil. Obrigada, um beijo e até o próximo livro.